Glória a Deus. Amém. Antes de tudo, eu quero dizer para os irmãos que essa proposta, essa perspectiva que o Ednei nos traz nessa noite, que é o EPC, ele é o idealizador, né? É o que está à frente deste projeto. Em primeira mão, quero parabenizá-lo. Eu acho que, como a igreja está andando, essa perspectiva ela acaba chocando a muitos, porque ela nos traz para a centralidade, para a realidade do que é uma verdade bíblica, né? E que o reino dos céus não é tão de brincadeira assim, né? Mas que nós temos princípios que devemos observar. Então, que Deus abençoe, continue com essa perspectiva, com essa garra, com essa força, porque eu bem sei que certamente o reino de Deus, a igreja do Senhor, será ricamente abençoada. Deus abençoe poderosamente. Nós cedemos o espaço nessa noite para que fosse viável, para que acontecesse o primeiro EPC, encontro de pensadores cristãos, e a perspectiva é que cada um de vocês possa aproveitar da melhor maneira possível tudo que vai ser apresentado aqui. E o interessante é que no final nós vamos ter perguntas, então você já pode anotar suas perguntas, coloca no coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem dó não. Os homens que estão aqui são capazes, então vocês batem firme, né? Hã? Eu tô... É perspectiva boa, né? E certo é, irmãos, que o nosso objetivo é entender a Escritura, né? E esses homens têm essa proposta de apresentar a doutrina segundo as Escrituras. Não é segundo a Assembleia, não é segundo a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, o Wesleyano. Então, vocês esquecem isso, foquem, porque nessa noite nós estamos falando puramente de doutrina bíblica. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Quis falar isso para vocês, para deixá-los confortáveis. Santo Deus, eterno Pai, nessa noite, Deus querido e santo, nós graças te damos, Senhor Jesus, por tudo de bom que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus querido, pela vida do Ednei, ó Pai, porque ele tem em seu coração, meu Deus, esse projeto extraordinário, ó Deus, de trazer a sua igreja, meu Senhor Jesus, as perspectivas santas, Pai, da Tua palavra, da obediência, Pai, meu Deus, do serviço fiel, meu Pai, meu Deus, no nome santo de Jesus, abençoa cada um, Papai, que se encontra aqui nesta noite, Senhor Jesus, dá entendimento, dá compreensão, meu Pai, tira dúvidas, Senhor Jesus, sendo assim, meu Pai, e se assim ocorrer, meu Deus, que haja o crescimento necessário, meu Pai, de cada um dos teus nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, porque esta é, Papai querido, a nossa proposta, e este é o nosso objetivo, Senhor Jesus. Por isso edifica a sua igreja, Pai, que se encontra aqui nessa noite reunida, Senhor, no nome santo de Jesus, meu Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos caminhar da seguinte maneira. Nós vamos ter 45 minutos para o Ednei e nós vamos ter 45 minutos para o Lúcio. Nesse intervalo, entre os dois, nós vamos ter aqui um intervalo para você tomar água, ir ao banheiro, uma coisa bem rápida, coisa de 5 minutos. E ao término, nós vamos lançar a oportunidade para que os irmãos levante as suas questões. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E desde já eu já quero chamar o evangelista Ednei para estar expondo aquilo que Deus propôs em seu coração e falar com os irmãos das suas perspectivas. Deus abençoe, meu querido.
Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizá-los pela presença de todos vocês, pelo interesse dos irmãos. Certamente Deus vai recompensar a todos, viu, irmãos? Antes de começar, eu quero também estender meus parabéns ao irmão Daniel, sua esposa, a irmã Fernanda, que vieram lá de Taguatinga, viu, irmãos? Vieram de lá, de longe, né? Porque amam a palavra. Esse casal é um casal abençoado, que nós conhecemos há alguns anos, e eles atenderam o meu convite. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos os irmãos. Meus amados, sem mais demora, gostaria de ler com vocês Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Meus irmãos, quando veio ao meu coração, isso já tem mais de 2 anos, o desejo de fazer esta conferência, e aí eu fiquei procurando um nome, e me veio o EPC, Encontro de Pensadores Cristãos. Confesso que por várias vezes eu fiquei querendo trocar essa palavra pensadores, porque eu fiquei pensando que essa palavra iria assustar algumas pessoas, porque nós vemos hoje uma igreja que ela é mais dada ao sentir do que ao pensar. As pessoas, elas não querem parar para refletir, para pensar a sua fé, as suas doutrinas, o seu cristianismo, a sua fé cristã. Mas eu persisti com essa palavra, pensadores, tá? Então aqui estão os pensadores. Nesta noite nós vamos pensar, irmãos, tá? Nós somos seres que temos emoções, mas somos seres racionais. Deus nos deu uma mente para pensar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Dentro deste tema, irmãos, resgatando a verdade do evangelho numa época de desvios doutrinários, eu quero abordar um subtema, resgatando a verdade do evangelho, porque logo após o pastor Lúcio, ele vai trazer uma visão mais abrangente de toda a carta, uma visão pastoral para os irmãos. Então a minha missão nesta prédica aqui é dar um pequeno resumo do problema que estava afligindo as igrejas das regiões da Galácia e apontar as soluções propostas pelo apóstolo Paulo. E claro que pegando a proposta circunstancial, ou seja, para aquela circunstância, qual foi o remédio que Paulo apontou, e trazer para os nossos dias também, fazer uma contextualização, tá? Abordando os problemas, os desvios que temos hoje, tendo em mente que se Paulo vivesse em nossos dias, ele iria abordar essas questões, não tenho dúvida, e apontar os caminhos que nós devemos seguir
para realmente resgatar a mensagem e a verdade do Evangelho. Observem, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, já no versículo 6, ele disse que ficou maravilhado. Em outra versão, estou aqui com a atualizada também, ele disse: admiro-me. Aqui nós lemos: maravilho-me. Ou estou maravilhado, estou admirado de que tão depressa, foi tão rápido, eu mal saí do meio de vocês, vocês já passaram do evangelho que eu preguei para outro evangelho. Eu não quero me delongar, mas quando a gente lê os versículos 8 e 9, versículos 7, 8 e 9, Paulo vai dizer que, na verdade, este outro evangelho que estava sendo pregado ali, não era outro, porque só existe um evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Mas quando ele usa outro, a palavra outro, ele está aqui como que fazendo um sarcasmo, ele está fazendo um trocadilho, como se dizendo, um evangelho estranho, é isso que ele queria dizer. Vocês passaram do verdadeiro evangelho que eu vos preguei para um evangelho totalmente estranho. Mas eu quero nesta noite, irmãos, me delongar um pouco no versículo 7. E eu quero trabalhar com vocês aqui uma palavra que Paulo usou. Eu consultei algumas versões, algumas traduções que nós temos hoje, a palavra transtornar, versículo 7, quando ele diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, algumas pessoas aí estão inquietando vocês, noutra versão, alguns que vos perturbam, tem umas pessoas aí que estão perturbando vocês aí, eu estou sabendo. Nós sabemos que era uma classe de mestres, conhecidos como judaizantes, que estavam disseminando na mente daqueles cristãos, que eles deveriam associar a fé em Cristo com as obras da lei, e principalmente a prática da circuncisão. Irmãos, quando nós olhamos para esta carta de Paulo, nós vemos aqui Paulo numa guerra tão grande, numa luta tão grande para salvar a verdade do Evangelho, que Paulo é como se ele tivesse entrado na guerra. Ele disse: eu vou entrar na guerra, vou entrar na batalha, porque está em jogo a verdade do Evangelho. Veja que quando nós lemos em Atos 16, diz a Escritura que ele permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque o pai dele era grego, a sua mãe era judia, e ele não tinha sido circuncidado ainda. E ali houve uma pressão dos judeus e ele permitiu. Mas aqui no capítulo 2, nós vamos ver que quando quiseram circuncidar a Tito, ele disse não. E ele bateu o pé e ele usa até a expressão, os quais nós não cedemos nenhum instante para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque nessa ocasião aqui, se Paulo permitisse que Tito fosse circuncidado, então ele teria abrido as portas para os judaizantes continuar pregando a mensagem da associação da fé e a lei, da fé e mais a circuncisão e as obras da lei. Mas aí Paulo, ele foi contundente, ele resistiu e disse: eu não permito, ele não vai ser circuncidado. Aí ele vai dizer: para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então ele vai dizer aqui que alguns vos inquietam, vos perturbam,
e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Eu me detive nessa palavra transtornar, consultei algumas versões, eu consultei a versão corrigida, a versão atualizada, a edição contemporânea, eu consultei a Bíblia de Jerusalém, a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, eu consultei a Bíblia de edição pastoral, eu consultei a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, consultei até a Bíblia dos Monges de Maré de Souza. E eu vi aqui que, por exemplo, a corrigida, a TEB, a edição contemporânea e a ACF, Almeida Corrigida Fiel, ela usa nesse versículo a palavra transtornar. A atualizada usa a palavra perverter. A Bíblia de Jerusalém usa a palavra corromper. A edição pastoral usa a palavra deturpar. A Bíblia dos Monges de Maré de Souza, lá da Bélgica, usa a palavra perturbar. Então, em 4 versões aqui, nós encontramos o termo transtornar. Então, transtornar, perverter, corromper, deturpar. Era isso que os judaizantes estavam fazendo com o evangelho que Paulo pregou. Estavam deturpando, transtornando a mensagem deste evangelho. A palavra transtornar, irmãos, ela vem de um termo grego, metástrefó, que dá a ideia de mudar de uma coisa para outra. Mudar de uma coisa para outra. E achei interessante um pensamento aqui do doutor Donald Guthrie. Ele disse assim: não se trata de uma simples distorção do Evangelho. Não era uma simples distorção. Não era algo, irmãos, que Paulo pudesse dizer assim: não, eu vou dar um desconto, eles estão ensinando algo aí que fica à margem do cristianismo, não vai mudar nada, é um pequeno detalhe, é um acréscimo a mais, não vai diluir a mensagem do Evangelho. Não, não era algo, uma distorção simples, não. Ele vai continuar, o doutor Donald Guthrie, dizendo, mas sim, ele vai dizer, mas sim, de dar-lhe uma ênfase que virtualmente transformava em outra coisa. Transformava o Evangelho em outra coisa, não era mais Evangelho. Então, por isso que Paulo foi contundente, ele percebeu, ele teve discernimento, que se ele abrisse a guarda ali e deixasse passar este ensino dos judaizantes, que poderia ter uma associação da fé em Cristo junto com as obras da lei, principalmente a circuncisão, estaria em jogo realmente a verdade do Evangelho. Então ele viu que não se tratava de uma distorção simples, estava em jogo aqui o cerne do Evangelho. Então ele não abriu mão, ele lutou e ele escreve essa carta mostrando a salvação unicamente pela fé em Cristo, a justificação pela fé em Cristo. Vemos aqui que era um evangelho estranho e que causava destruição ao autêntico evangelho. Esse era o problema na Galácia, tá? Então era uma distorção perigosa. E tendo isto em vista, irmãos, nós vemos que, trazendo para os dias de hoje, essas distorções, essas perversões, esses transtornos, eles vão abrir um leque muito grande, e a igreja de hoje está sendo bombardeada
por um monte de heresias, de falsos ensinos, inovações, modismos, que tem tirado a centralidade do verdadeiro Evangelho. Por isso, o nosso esforço de batalhar por este Evangelho, de resgatar a verdade do Evangelho numa época de desvios doutrinários. E aqui eu já quero começar a apresentar algumas perversões do Evangelho nos dias de hoje. Eu acho que todos que estão aqui hão de convir que a igreja, irmãos, embora alguns digam que a igreja está passando por um avivamento no Brasil, eu não vejo assim. Eu acho que os irmãos hão de convir que a igreja vai mal. Quando eu digo igreja, estou abrangendo o evangelicalismo de modo geral, abrangendo todas as denominações. E aí eu quero apresentar a vocês algumas distorções, algumas perversões do verdadeiro evangelho, que nos faz sentir o desejo de realmente resgatar a verdade do evangelho. Observem que o problema na Galácia, nas regiões da Galácia, na igreja dos Gálatas, o problema lá era a associação da fé com as obras da lei, tendo principalmente a circuncisão como centro, tá? Mas a Escritura, meus irmãos, ela não pode ficar presa ao ambiente, aos primeiros destinatários. Há problemas que eram problemas circunstanciais, que nos dá uma pista, nos dá uma direção para entender a mente do escritor bíblico e ter uma percepção de como seria a sua atitude se ele vivesse em nossos dias. Não sei se vocês estão entendendo isso. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, algumas das coisas que eu vou apresentar aqui, eu não tenho a sombra de dúvida de que ele iria abordar. Então, uma das primeiras distorções do verdadeiro evangelho que nós vemos nas igrejas hoje é a chamada teologia da prosperidade. Irmãos, a teologia da prosperidade, como disse o teólogo Hank Hanegraaff, é um câncer que está destruindo a igreja. A teologia da prosperidade, que veio lá da América, né? E muitas heresias que vêm de lá chegam ao Brasil, e aí nós recebemos sem questionar, sem filtrar, no filtro da palavra, e aí começa a trazer o transtorno para as nossas igrejas. A teologia da prosperidade é um dos desvios que está desfigurando as igrejas evangélicas, está tirando o foco da salvação, está tirando a mensagem central da fé cristã, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. A teologia da prosperidade ensina que o cristão tem que ser próspero, que se a pessoa é um verdadeiro cristão, ele tem que ter prosperidade, riquezas, não pode ficar doente, não pode passar lutas, não pode ter problemas, porque ele é filho do rei. Usam muito essa expressão: você é príncipe, você é filho do rei. E aí, meus irmãos, pegam muitos versículos, textos bíblicos do Antigo Testamento, textos que são aplicáveis a Israel, que não têm aplicação para a igreja, não são textos prescritivos para a igreja, e querem aplicar para a igreja. Uma coisa, quando nós lemos o Antigo Testamento, que nós devemos entender, irmãos, que muitas promessas
que foram dadas a Israel, e foram para eles, tinham em vista a sua habitação na terra prometida. Muitas daquelas bênçãos eram bênçãos condicionadas à posse da terra. Então, por exemplo, Deuteronômio 27 e 28, as bênçãos e as maldições. Os adeptos da teologia da prosperidade, eles pegam as partes das promessas, das bênçãos, e diz: você vai emprestar e não vai tomar emprestado, seus inimigos virão contra ti por um caminho, fugirão por 7 caminhos, e por aí vai. Deus te colocou como cabeça, não como cauda. Pega lá Isaías 1,19, comerás o melhor dessa terra. Quantos crentes, irmão, nós vemos pegando esse versículo e diz: não, mas a palavra está dizendo aqui que eu vou comer o melhor dessa terra. E não observam duas coisas: primeiro, para quem foi dado aquele texto, e segundo, que havia por trás de cada texto, de cada promessa, um condicional. Se fizeres isso, se ouvires a minha voz, se guardares meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis, se me obedecerem. Sempre Deus colocava os condicionais. Então é por isso que hoje nós vemos aí pessoas dizendo: eu vou tomar posse da minha vitória, eu vou determinar, eu vou decretar. E outros vão mais longe: eu vou exigir de Deus, e vou colocar Deus na parede. Se Ele é Deus, olha só, ainda faz o desafio, não é? Ele vai ter que provar para mim que Ele é Deus. Quem ensina isso, irmãos? É a teologia da prosperidade, que está matando os crentes, está tirando a vida devocional, a vida piedosa dos crentes. E aí o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz, o evangelho da santidade fica fora de questão, porque as pessoas, elas já vêm para a igreja com essa mentalidade, que agora, você aceitando a Cristo, você nunca mais vai ter problema. Uma das propagandas mais enganosas é esta, que nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai ter problema. Inclusive tem uma igreja aí que na fachada está escrito: pare de sofrer. Nós só vamos parar de sofrer, irmãos, quando nós chegarmos na glória celestial. Uma coisa que as pessoas não entendem é que nós recebemos a redenção da nossa alma, sim, da alma sim, mas a redenção do corpo ainda não, do corpo ainda não. Nós somos salvos da condenação do pecado, sim, nossos pecados foram cravados na cruz. Estamos sendo salvos, irmãos, do poder do pecado. Nós temos a graça de Deus, o poder do Espírito Santo para vencer o pecado, o poder do pecado. Mas do corpo do pecado nós vamos ser salvos só quando o nosso corpo for glorificado. Torna justo, Deus declara justo aquele que tem fé em Jesus. Somente pela fé, sem as obras da lei. Alguém pode pensar: mas essa doutrina, ela não tem sido atacada? Tem sim. Quando você vê, irmãos, pessoas comprando indulgências, assim como tinha nos dias de Lutero, hoje tem também. Pessoas querendo comprar as bênçãos de Deus, querendo pagar um preço, dar um dinheiro para um falso mestre. Pessoas querendo ser justificadas diante de Deus por aquilo que ela pode dar, pelo valor que ela pode dar. Nós vemos que multidões e multidões, isso é muito sério, irmãos. Multidões e multidões podem estar correndo o risco de chegar na eternidade pensando que são salvas e nunca terem tido um encontro real com Cristo aqui, e elas se decepcionarem,
porque não foram justificadas, não depositaram a sua fé em Jesus para serem justificadas. Devemos resgatar o sacerdócio universal dos crentes, que foi também um lema da Reforma Protestante. Hoje nós vemos que muitos cristãos, eles não sabem que ele é sacerdote, que hoje na nova aliança, todo cristão é sacerdote. Você sabe que o sacerdote lá do antigo pacto, do Antigo Testamento, era o homem que intercedia pelo povo e ele tinha acesso a Deus, ele se comunicava com Deus. Mas hoje na nova aliança a palavra diz que todos nós temos livre acesso a esta graça, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que penetrou além do véu no próprio céus, onde ele permanece intercedendo por nós. E agora todos nós temos acesso a ele, não precisamos de escrever nossos pedidos numa folhinha de papel para alguém levar para orar lá em Israel, no Monte Sinai. Não precisamos mais, irmãos, depender de mediadores humanos, de santos humanos, mas aquele irmão é muito santo. Sim, interceder uns pelos outros, nós devemos interceder uns pelos outros em nossas orações, mas eu digo assim, você confiar totalmente na intercessão daquela pessoa, e você mesmo não entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, está errado. Porque a Escritura diz em Hebreus 10:19, que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Jesus nos abriu o caminho, você é sacerdote, nós somos sacerdote, e podemos entrar na presença de Deus. Finalizando, quero destacar a centralidade de Cristo em nossas igrejas. Hoje o que nós temos visto aí é o antropocentrismo, é o homem no centro, é o culto à personalidade. O culto é voltado para a estrela, para a celebridade, para alguém que se destaca na pregação ou no louvor. O culto é voltado, gira em torno do ser humano. Nós temos que resgatar, meus irmãos, a centralidade de Cristo. Só Cristo deve ser suficiente para nós. Se aprouver ao Senhor distribuir dons e talentos aos seus filhos, esses dons e talentos devem ser usados ao redor de Cristo. Cristo deve estar no centro, e a adoração da igreja, a atenção da igreja tem que estar voltada para Ele. Finalizando, eu quero deixar pelo menos 3 conselhos para líderes, obreiros, pastores aqui presentes. Porque nós estamos falando em resgatar. E já quero adiantar que não é uma tarefa fácil, tá, irmãos? Paulo sofreu. Paulo teve que ser enérgico, teve que encarar Pedro, teve que ter um embate ali. Deu o seu testemunho. 3 conselhos. Primeiro, pregue a palavra. Observe que no mesmo texto que Paulo disse, 2 Timóteo 4, 3 e 4, que muitos não iriam suportar a sã doutrina. No verso 2 ele diz, pregue a palavra. Por que esse conselho, irmãos? Aqui não, porque eu conheço o pastor Alencar, mas eu sei que muitos pastores, eles não pregam a palavra. Eles terceirizaram o púlpito.
O pastor, irmãos, ele não pode ter o seu ministério baseado somente na parte administrativa. Porque há pastores que ele só constrói igreja, só constrói templos, só administra os bens da igreja. A tarefa primordial do pastor é pregar. É pregar, é tarefa do pastor da igreja, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra, ensinar. Paulo está dizendo para Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo, redargua, repreende, exorta. Várias vezes nas cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, você vai encontrar ali o termo: ensina essas coisas, recomenda essas coisas. O que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis, para que eles também transmitam a outros. Então Paulo sempre está enfatizando o ensino na igreja, a exposição da palavra. Quando a palavra, irmãos, ela é exposta, a Bíblia é aberta e explicada sob o poder do Espírito Santo, com a interpretação correta, a palavra sendo exposta como ela é, essa igreja, ela é uma igreja sadia, e a verdade do Evangelho permanece nela. As heresias, as inovações, os modismos, os desvios doutrinários não acham guarida nessa igreja, porque essa igreja tem a palavra. Segundo, como é de praxe em nosso meio convidar pessoas para pregar, porque o púlpito, irmãos, o púlpito ele é cativo. O púlpito ele deve ser cativo. O púlpito é do pastor. Mas como há essa abertura para trazer alguém para pregar no seu púlpito, na sua igreja, deve-se ter um critério. Olha quem você está convidando, porque você pode estar convidando alguém que vai jogar veneno para o seu povo. Você pode estar convidando alguém que vem destruir tudo que você vem construindo há muito tempo. Alguém vem e dissemina uma heresia e destrói o seu trabalho. Conheci um pastor Enoque, lá de Candangolândia. Nunca tinha acontecido isso comigo, eu fiquei surpreso. Nunca tinha acontecido. O irmão me convidou para pregar lá, um jovem que congregava conosco aqui, e ele se mudou para lá e falou com o pastor dele, e falou: conheço o irmão Ednei, queria trazer ele aqui. O pastor: tá bom. Um dia eu estava lá em casa, esse pastor me ligou, não conhecia ele, ele me ligou e disse: você é o pastor Ednei? Falei: sim. É porque o irmão Josué falou de você para mim e te agendou para pregar aqui, e eu quero saber se você tem material para vender, livros. Falei: não tenho não, pastor. Quero saber. Aí ele falou assim: porque todo pregador que vem pregar aqui e traz algum material, eu quero que me mande o material primeiro para eu analisar, para ver se ele pode trazer. E quando o material é bom, eu compro muitos e distribuo para os meus obreiros. Quando o material é ruim, tem heresia, eu não deixo trazer. Eu falei: opa, esse é dos meus. E falou: qual é o seu modo de entender a Bíblia? Você prega teologia da prosperidade, essas coisas? Eu falei: não, pastor, eu sou, pelo contrário, eu sou um ferrenho eu sou um ferrenho crítico contra essas coisas. Ele foi citando para ele, falou: eu não acredito em quebra de maldição, confissão positiva, triunfalismo, teologia da prosperidade. Eu primo pela ortodoxia bíblica, pela doutrina correta, pelas doutrinas essenciais da palavra. Aí ele falou: muito bem, então o irmão pode vir pregar aqui. Tirei o chapéu para aquele pastor, irmão. Tirei o chapéu para ele, escrevi um artigo no dia que fui pregar, entreguei para ele, mostrando ali no que eu creio, né? Escrevi um artigo lá, falei: eu creio nisso aqui, dei para ele. Ele depois me mandou uma mensagem, me parabenizando. Isso é o que? É zelo. Terceiro, faça seminários
de tempos em tempos, com assuntos importantes para alimentar a sua igreja, alimentar o seu rebanho. O pastor Alencar já vem fazendo isto, graças a Deus. Eu louvo a atitude do pastor. Oxalá que outros pastores façam isso também, de tempos em tempos, fazer estudos com a igreja, seminários, fechar a igreja para a exposição da palavra, para conhecer a palavra. Finalizando, quero finalizar com uma frase do Richard Baxter. Ele disse assim: que santa prudência e engenhosidade se requer do pastor para impedir que o seu rebanho seja contaminado por heresias. Então, que santa prudência e engenhosidade se requer do pastor, tá? Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Quero agradecer aqui a atenção de todos e deixar para cada um este convite a resgatar a verdade do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Exposição da palavra de Deus para os nossos corações. Queridos, também vai ser sorteado esse livro, né? James Houston, é assim que lê, Lúcio? É Houston? Eu li certo, né? Os irmãos que ouviu diferente, né? Então, o Criador, vivendo bem no mundo de Deus. Então, assim sendo, quero agora chamar Lúcio, professor Lúcio, para que ele possa expor aqui aquilo que bem incomoda o seu coração. Então, terá 45 minutos, 9 horas, 9h45. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Hoje damos início ao primeiro encontro de pensadores cristãos, EPC, subordinado ao tema Resgatando a Verdade do Evangelho numa época de desvios doutrinários. Quero agradecer ao evangelista Ednei, eu chamo ele de Ney, que Deus continue te abençoando profundamente. A exposição foi maravilhosa para a glória de Deus. Quero agradecer também pela vida do pastor Alencar, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando poderosamente. Carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, o meu objetivo é fazer uma exposição pastoral e prática desse texto. Carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Bom, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes,
O que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse texto maravilhoso e por essa carta do apóstolo São Paulo. Somos gratos por estarmos aqui nesta noite. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Que as vidas que aqui se encontram venham se alimentar do Teu verdadeiro Evangelho. É o que pedimos e rogamos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, só faltava a assinatura do presidente para a proclamação da liberdade ser concluída, mas Abraham Lincoln estava numa situação difícil. A sua mão doía de tanto cumprimentar os visitantes na recepção. Neste momento, um pensamento vem à cabeça de Abraham Lincoln. Não quero que minha mão esteja trêmula. Quero que as pessoas saibam que eu libertei os escravos, convicto do que fazia. A carta de Paulo, escrita aos Gálatas, expressa também a confiança, a fé clara de um verdadeiro apóstolo. Assim como Abraham Lincoln, Paulo está plenamente convicto da sua exposição. A sua mente não vacila, a sua mão não treme, a sua convicção é intacta, a sua confiança está depositada no verdadeiro Deus. Ele tem certeza daquilo do qual ele está falando. Gálatas é a proclamação da verdadeira liberdade cristã, e esse é o tema que permeia toda esta epístola. A palavra central que ocorre nesta carta de Paulo é somos livres. É o grito da liberdade. É a nota musical mais alta nesta epístola, quando Paulo afirma: somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres quando verdadeiramente estamos presos em Jesus Cristo. Não existe liberdade cristã fora de Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A partir daí, a carta de Paulo, escrita aos Gálatas, apresenta a exposição de vários temas importantes: a salvação pela graça, o evangelho da justificação pela fé sem as obras da lei, a verdadeira liberdade cristã em oposição ao legalismo, a libertação da escravidão do pecado, porque a nossa situação mudou. Você deixou de ser escravo do pecado e você se tornou agora escravo de Deus, servo de Deus. E por fim, nós temos aqui a santificação que é desenvolvida na vida do servo de Deus através da manifestação real do próprio Deus. Então são temas que mexem com o nosso coração. São temas que edificam a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu penso nesta noite que existem várias razões porque devemos ouvir a carta de Paulo hoje. E eu quero destacar apenas 4 razões porque devemos
olhar para essa carta e ouvir os ensinamentos de Paulo na contemporaneidade. Primeiro, devemos ouvir essa carta porque ela nos ensina que só existe um evangelho verdadeiro revelado por Deus, Pai, o Todo-Poderoso. Segundo, porque ela nos ensina que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entendo que a salvação é uma obra da graça de Deus por meio da fé. E isso está claro na carta de Paulo escrita aos Gálatas. Ele se levanta como um verdadeiro defensor do Evangelho de Deus. E ele está agora percebendo que a igreja está sofrendo ataques de homens que julgam ser conhecedores, porém eles estão distorcendo a verdade de Deus. E daí Paulo então, ele se levanta como um verdadeiro apologista, aquele que vai defender o verdadeiro evangelho, aquele que vai defender a verdade de Deus. Por que esta carta é importante? E por que devemos ouvi-la? Em terceiro lugar, porque ela nos ensina que Cristo nos libertou de forma definitiva para andarmos e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, em quarto lugar, porque ela nos ensina que somos livres para amar e servir aos nossos irmãos para a glória de Deus. Eu percebo que a carta de Paulo escrita aos Gálatas, ela destaca de uma forma muito clara dois aspectos importantes: vertical e horizontal. Vertical é o nosso relacionamento com Deus. Horizontal é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A carta de Paulo, escrita aos Gálatas, então, ela serve para edificar a igreja de Deus nas verdades de Deus, verdades irrefutáveis, verdades imutáveis, verdades duradouras para a glória de Deus. São verdades que alimentam a igreja, que serve para nutrir a igreja de Cristo. Toda a igreja que quer de fato desfrutar de um verdadeiro evangelho deve tomar a carta de Paulo escrita aos Gálatas e guardá-la em seu coração. Isso é fundamental. É por isso, meus irmãos, que eu entendo que esta carta ela é de suma importância. Daí por diante, o que temos em mãos é um documento verdadeiro, escrito pelo apóstolo São Paulo no primeiro século, com a finalidade de esclarecer a verdadeira liberdade cristã. E para Paulo, a liberdade cristã, ela é um fato. Consequentemente, a estrutura que permeia esta carta é digna de nota nesta noite. Quando nós olhamos para a carta de Paulo escrita aos Gálatas, nós percebemos que ela pode ser dividida em três partes importantes. A primeira parte vai do capítulo 1 e versículo 1, até o capítulo 2 e o versículo 21. Nessa parte, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, o aspecto biográfico. Paulo, ele lança suas credenciais. Em segundo lugar, Paulo, ele vai se relacionar com os irmãos e as autoridades de Jerusalém. Porque os falsos mestres estão questionando se Paulo de fato está carregando o verdadeiro evangelho. Então o diálogo é necessário. A situação é precisa e verdadeira, e as notícias são as mais maravilhosas possíveis, porque é através desse diálogo que Paulo continua pregando o santo Evangelho de Deus. A segunda parte vai do capítulo 3 e versículo 1, até o capítulo 4 e o versículo 31. Nesta segunda parte, nós temos o aspecto teológico e o aspecto doutrinário desta carta. Paulo está preocupado em exortar os irmãos a permanecerem nas verdades que foram pregadas pelos apóstolos, verdades estas que foram recebidas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a segunda parte é uma parte muito mais teológica,
E em terceiro e último lugar, nós temos aqui a terceira parte, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 31. Nesta terceira parte, nós temos aqui o aspecto prático, o aspecto da vivência. A gente percebe aqui o coração pastoral do apóstolo São Paulo. A partir daí, Paulo surge como um verdadeiro defensor da fé cristã. Para ele, os valores do Evangelho são inegociáveis. Não existe manobra, não existe acordo, não existe atalhos. A exortação de Paulo é clara em Gálatas capítulo 1 e versículo 8, quando ele diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo está agarrado à verdade de Deus. Essa verdade de Deus está tomando de conta de todo o ser do apóstolo. Não existe espaço para as falsas doutrinas ou para as heresias que vão surgindo. O seu coração está solidificado na verdade de Deus. Paulo está convicto. O evangelho que ele prega é o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: somos livres. A salvação é pela graça. É um dom de Deus, e ela se manifesta através do próprio Deus. Consequentemente, ele apresenta pelo menos 3 razões porque a sua pregação ela é autêntica. Primeiro, porque a sua salvação é uma decisão divina e não humana. Gálatas capítulo 1 versículo 15, ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. A salvação de Paulo está em Deus, ela tem origem divina e não humana. Segundo, porque o seu apostolado é de origem divina. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 1 versículo 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esta é a convicção de Paulo. Paulo tem certeza que o seu apostolado é de origem divina. E em terceiro e último lugar, Paulo, ele tem certeza de que prega o verdadeiro evangelho, porque o evangelho que ele prega é um evangelho também de origem divina. Olha o que ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. A revelação de Deus é clara, e ela se manifesta na vida do apóstolo, e aqui ele de fato é o porta-voz de Deus. Entenda, nós não podemos e nem devemos buscar outra fonte. Nós já temos a Bíblia, ela é suficiente, ela é necessária e ela é precisa para o contexto atual. Se você quer entender a verdade de Deus, vai à Bíblia. Se você quer pensar acerca da verdade de Deus, vai à Bíblia. Se você quer meditar a respeito da verdade de Deus, continue na Escritura, na Bíblia. Ela é fundamental, ela é suficiente para a Igreja de Cristo na face da terra. Mas, meus irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo sobe agora a Jerusalém. E ele busca apoio da Igreja Mãe. E neste momento, o objetivo de Paulo é provar que o seu evangelho é o mesmo pregado oficialmente pela Igreja de Jerusalém. E é interessante porque nós temos aqui 2 contextos. Nós temos Paulo de um lado e nós temos os falsos mestres do outro. E aqui, pastor Alencar, é uma briga de intelectuais.
De um lado nós temos Paulo, que usa a Escritura. Do outro lado nós temos os falsos mestres, que também estão usando a mesma Escritura, porém eles estão distorcendo. Os falsos mestres, eles olham para o Antigo Testamento e eles tomam como base o capítulo 17 do livro de Gênesis. Na ideia dos falsos mestres, a salvação era por meio da fé em Cristo Jesus, eles pregavam isso sim, porém eles acrescentavam a circuncisão e a guarda da lei. Para ser cristão legítimo, tem que passar pela circuncisão e tem que guardar a lei de Moisés. Porém, Paulo, através da orientação do Espírito Santo de Deus, ele vai e usa um contexto muito mais amplo, e ele volta alguns capítulos do livro de Gênesis, e ele se depara ao capítulo de número 15, aonde nós temos ali Abraão, e a Bíblia Sagrada destaca de uma forma muito clara que a salvação, ela é por intermédio da fé, e Paulo está convicto de que a salvação não é pelas obras da lei, mas sim pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a certeza do apóstolo São Paulo. Ele está convicto, não existe dúvidas, não há questionamentos em seu coração, ele está apegado à revelação de Deus. Isso é claro, meus irmãos. Paulo, ele tem certeza de que o seu evangelho é o evangelho da graça e é o mesmo evangelho pregado por Tiago, Pedro e João. Ele tem essa certeza. É por isso que ele sobe Jerusalém. E ele sobe sem medo. Ele sobe na convicção de que Tiago, Pedro e João vão ouvir o que ele tem a dizer e eles vão concordar. No capítulo 2, então, nós encontramos agora os resultados deste encontro, deste diálogo e deste relacionamento de Paulo com a coluna, ou as colunas da igreja, a coluna da igreja. E eu quero destacar aqui então os resultados. Em primeiro lugar, o primeiro resultado que nós vemos aqui é que a igreja mãe, junto com a coluna e junto com as autoridades que ali estavam presentes, eles reconhecem que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo que eles pregavam. Gálatas capítulo de número 2, versículos 5, 6 e 7. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos e assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Em primeiro lugar, eles reconhecem que o evangelho que Paulo prega é autêntico, é verdadeiro. Então a igreja mãe agora está do lado do apóstolo e não dos falsos mestres que querem colocar itens à salvação. Em segundo lugar, o segundo resultado que nós temos aqui é que eles reconhecem também a autoridade apostólica de Paulo. Isso é interessante, porque a igreja mãe ela consegue deduzir e perceber que, na verdade, Paulo ele foi colocado como um apóstolo para os gentios. Ele foi chamado para pregar aos gentios. Em terceiro lugar, o terceiro resultado que nós temos aqui é que eles reconhecem a dimensão geográfica da missão do apóstolo São Paulo. Olha que coisa interessante no verso de número 9. Ele diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João
tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, e eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Em terceiro lugar, eles reconhecem a dimensão geográfica da verdadeira missão. Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios, enquanto que Pedro, ele está pregando para os seus irmãos. Eu não quero dizer com isso que a mensagem de Pedro não tenha alcançado também, posteriormente, alguns gentios. Porém, o que o texto está deixando claro é que a igreja mãe, ela reconhece de uma forma muito clara que Pedro, ele prega de fato aos circuncisos, enquanto que Paulo está pregando o evangelho aos incircuncisos. Paulo está pregando o evangelho de uma forma mais ampla. Para ele já não existe mais barreiras. Para ele a circuncisão já não é mais uma barreira. Por quê? Porque a circuncisão que era feita no prepúcio da carne, no 8º dia do nascimento, e servia como sinal externo da marca da aliança, Paulo está dizendo agora que essa verdadeira marca, ela está sendo feita no interior das pessoas, através do Espírito Santo de Deus. Então eles reconhecem a dimensão geográfica desta missão e a autoridade apostólica. Paulo está pregando o verdadeiro evangelho. Neste momento, então, eu quero concluir com algumas aplicações. Em primeiro lugar, o tema desta noite é resgatando a verdade do evangelho numa época de desvios doutrinários. Em primeiro lugar, para resgatarmos a verdade do evangelho numa época de desvios doutrinários, é necessário compreendermos que já temos um evangelho e não necessitamos de outro. Isso é fundamental. Você não precisa de outro pseudo-evangelho. Você precisa somente do verdadeiro evangelho de Deus. Em segundo lugar, para resgatarmos a verdade do evangelho numa época de desvios doutrinários, é necessário agora permanecermos no evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, e possivelmente ele vai escrever essa carta antes do concílio de Jerusalém, por isso que ele está tratando acerca da circuncisão e da guarda da lei, e ele está dizendo que é suficiente para a salvação apenas a graça de Deus por meio da fé, e não há necessidade da circuncisão. Paulo agora ele está assustado quando ele escreve essa carta, porque o evangelho tinha sido pregado aos Gálatas, aos irmãos. Só que pouco tempo depois, num curto período de espaço, os falsos mestres, servindo-se da itinerância, e alguns até pressupõem que saíram da igreja mãe, eles agora atacam diretamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua unidade, e estão dizendo: olha, o que Paulo está pregando aí, está faltando algo, é necessário passar pela circuncisão e também guardar a lei. E a partir daí, alguns irmãos, eles começam a deixar aquilo que eles aprenderam e eles começam a dar ouvidos aos falsos mestres. Então Paulo surge, mas Paulo fica espantado com isso. Daí, em segundo lugar, para resgatarmos a verdade do evangelho numa época de desvios doutrinários, é necessário permanecermos no evangelho. E daí, nós temos uma passagem muito conhecida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde a igreja, de fato, ela deve permanecer na doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos permanecer no verdadeiro evangelho, no evangelho da graça. Um evangelho
que não precisa de adornos, um evangelho que não precisa de amuletos, um evangelho que não precisa de manobras. Ele é suficiente para salvar, para curar e para libertar o mais vil pecador. Nós precisamos apenas pregar a Jesus Cristo. Daí, em terceiro lugar, para resgatarmos a verdade do evangelho, numa época de desvios doutrinários, é necessário colocarmos o evangelho novamente no centro da igreja. Eu sei que isso é difícil, mas é necessário. O evangelho, ele precisa estar no centro da igreja de Cristo hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão descaracterizando o verdadeiro evangelho e oferece de tudo ao povo, e o povo está aceitando. Porém, eu louvo a Deus, porque Deus está levantando uma geração que é uma geração de bereanos. Estão conferindo nas Escrituras, na palavra de Deus, para ver se o que está pregando é de fato verdadeiro ou não. E eu quero concluir dizendo para você que a carta de Paulo escrita aos Gálatas, ela é de suma importância, porque nós temos visto muitos crentes e servos de Deus deixando a igreja protestante para ir para o judaísmo. E quando você pega a carta de Paulo escrita aos Gálatas, ela é um antídoto verdadeiro para combater, de fato, aqueles que querem judaizar o cristianismo protestante, aqueles que querem judaizar a igreja de Deus. A gente percebe que existem igrejas por aí que estão usando a Arca da Aliança, outras usam o quipá na cabeça, outras estão usando o mezuzá, filactérios e assim por diante. Alguns estão colocando a vara de Arão no altar. Não há necessidade desses elementos, não há necessidade de se colocar a arca na igreja, não há necessidade de colocar a vara de Arão que floresceu dentro da igreja. A necessidade atual da igreja é colocar o santo evangelho no centro. É isso que é a necessidade da igreja: viver o evangelho, estudar o evangelho e compartilhar o verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Então eu digo para vocês, é necessário colocarmos o evangelho no centro novamente. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é verdadeira. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos e as irmãs que estão aqui. Que o Teu evangelho, ele nos conduza nesta caminhada e que estejamos preparados, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Alencar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, o Gleison, ele está com o microfone. Aquele que tiver com a sua pergunta, levante sua mão e aí ele vai estar se dirigindo até você. Você pode escolher quem irá responder ou pode deixar à vontade. Eu gosto quando você escolhe alguém, sabe? Aponta assim: meu filho, me fale isso aqui, né? Aí isso eu acho extraordinário, né? Mas você pode ficar à vontade para realizar a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá, um de cada vez, sem briga, sem contenda. Ó, o irmão já está aqui, ele tem uma lista ali de 5 perguntas. É que na verdade, pode ser para os irmãos, eu pude anotar o máximo no intuito de absorver o máximo também, né? Essa é minha tarefa aqui. A pergunta que eu quero fazer é, antes, na colocação do Lúcio, quando Abraham Lincoln decreta a liberdade dos escravos, aquilo foi excelente para os americanos, né? E para os negros que viviam no regime segregacional. Agora também vale salientar, Lúcio, que das emendas à Constituição americana,
a de número 13 especificamente, ela traz de volta a condição escravocrata. É um absurdo. Então, aí eu associei isso ao Evangelho, né? O Evangelho veio para libertar, só que depois fizeram algumas emendas sem autoridade daquele que tinha dado a liberdade, né? Então, a emenda número 13 americana, ela diz que não haverá mais trabalho escravo, né? Salvo na condição de preso. Aí 87% da população americana é negra. Então, consequentemente, eles sofrem as consequências da emenda constitucional e sofrem as consequências de escravo novamente. Isso depois, se Abraham Lincoln estivesse vivo, ele iria morrer novamente, né? Infelizmente. Então, a gente viu que no Evangelho aconteceu isso. Jesus nos liberta, né? Mas depois começam a acrescentar coisas aí. Agora, em relação ao que nós estamos discutindo aqui, eu tenho que entender que isso é providencial pelo Espírito Santo. Eu vou perguntar para o Lúcio, porque eu já sei a resposta do Ednei, com relação a essa pergunta. A gente observa na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 17, ele cita lá Himeneu e Fileto como problema, né? No capítulo 1, verso 20, ele cita de novo lá Himeneu e inclui Alexandre. Na segunda carta, capítulo 3, verso 8, ele se remonta lá a Moisés, citando Janes e Jambre como problema também. E na terceira de João, no verso 9, João cita Diótrefes. Percebe que eles citam nomes? Isso me fascina. Só que na epístola de Tito, no capítulo 1, verso 11, diz que é preciso fazê-los calar. Então, sim, eu sou levado a compreender pelo Espírito Santo que quando nós trazemos à tona esse restaurar a doutrina, nós temos que citar quem está pervertendo a doutrina. Porque senão pode ser que não seja compreendido quem está nos ouvindo. Eu sei quem perverte a doutrina no Brasil. Eu sei quem são os donos da comunicação no Brasil e introduziram essas mentiras dentro das igrejas. Eu acho que seria uma obrigação da nossa parte, ao ministrar, citar, falar tipo, a doutrina que o Macedo prega é mentirosa. A doutrina que o Silas traz ultimamente é perversa. A doutrina que o Valdomiro Santiago traz é perversa. Que o Agenor Duque traz é perversa. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria que o Lúcio respondesse se deveríamos fazer isso ou não, para poder resgatar a doutrina verdadeira, mas citando o nome desses caras em cima dos nossos púlpitos, para uma compreensão melhor daquele que está nos ouvindo. Muito obrigado. Excelente pergunta, né? Eu creio que sim, deve-se citar sim. Inclusive, na exposição da carta aos Gálatas, a gente fez menção dos judaizantes que estavam tentando, né, um certo grupo, lógico, tentando descaracterizar o Evangelho de Deus, né, o Evangelho da graça, colocando elementos desnecessários como a circuncisão e a guarda da lei de Moisés. Então, Paulo ele vai combater de fato os judaizantes e a gente vai perceber ao longo de todo o Novo Testamento, né, não só o caso de Paulo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai denunciar, ele vai citar pessoas também. Então, eu não vejo problema nenhum. Nós podemos citar sim. Agora, é importante, sempre na citação, uma vez que você está combatendo a falsa doutrina, o respeito ele deve reinar ali, mesmo que você esteja, né, de fato, não concordando com o outro lado, né? A gente vive, na verdade, um choque de cosmovisões. Então, toda a doutrina ela é feita a partir de um pressuposto, que é uma primícia básica, né? Se essa primícia básica ela está corrompida, a cosmovisão, né, desta pessoa, no geral também, ela vai estar míope, ela vai estar danificada, né? Então, é importante a gente citar sim, mas perceba que o verdadeiro evangelho, ele é tão fundamental para trazer saúde à igreja, que a própria igreja, através do ensinamento e da exposição das Escrituras, ela vai conseguir identificar quem é o verdadeiro mestre e quem é o falso mestre. Aquele que carrega a verdade de Deus e aquele que não carrega a verdade de Deus, né? Então, a igreja que tem realmente um ensinamento sólido, né? Um ensinamento extraído das Escrituras, ela vai conseguir facilmente identificar, né, os charlatões da fé, né, que estão aí, né, distorcendo a verdade de Deus. Mas a gente tem vários, por exemplo, Agenor Duque é um deles, né, o próprio Silas Malafaia, que, né, entrou pelo caminho da teologia da prosperidade, mesmo que ele afirme que não, né, mas a gente percebe que a maioria dos pregadores que ele traz dos Estados Unidos são todos eles envolvidos com a teologia da prosperidade,
e assim por diante. Então nós temos, né, vários outros aí, né, que estão distorcendo a verdade de Deus. Cabe a nós, né, tomarmos o Evangelho, né, e pregarmos o Evangelho, ok? Quem é o próximo? Shailon. Paz do Senhor a todos. Não sei se os palestrantes estão cientes, mas há algum tempo atrás surgiu uma onda de pessoas desigrejadas que não concordam com o nosso modelo de congregação, que não querem congregar e mesmo assim acreditam em Deus e seguem suas vidas buscando a Deus e seguindo a vida. Enfim, eu queria perguntar o seguinte: se isso seria um desvio doutrinário, se seria considerado um desvio doutrinário, e se sim, como refutá-los, como agir, ou como evitar que isso não aconteça novamente no nosso meio. Você tem preferencial para que responda? Eu queria escutar dos dois. Dos dois, mas está exigente, né? Rapaz, não, eu quero ouvir os dois. E aí, quem começa? Ney? Os desigrejados, né, irmão? Meus irmãos, os desigrejados, ele é um movimento que a cada dia cresce, infelizmente. E quando a gente olha os argumentos dos desigrejados, para quem não sabe, desigrejados são aqueles cristãos que eles não congregam mais em templos. Eles não congregam, e eu já estive conversando com alguns, eles sempre usam o termo sistema. Eles chamam as denominações evangélicas de sistema. Eles se gabam em dizer: eu saí do sistema, eu estive tantos anos no sistema, saí do sistema. Então, eles são contra a igreja instituída, são contra lideranças, pastores, dizem que não precisamos de pastores, e principalmente eles têm uma aversão muito grande ao templo, congregar em templo. Então, mas o cerne da questão, quando a gente passa a olhar a praticidade dessas pessoas, o que a gente descobre é que são pessoas, muitas delas, feridas na alma, e pessoas rebeldes, pessoas que praticam aquilo que na filosofia a gente chama de niilismo, né? Que são pessoas anárquicas, que não aceitam nenhuma liderança. Então elas são semelhantes àquele grupo lá de 1 Coríntios, que tinham 4 grupos lá, e o pior era o quarto, que dizia: eu sou de Cristo, né? Não aceitava nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. A comunhão era direto com Cristo e desvalorizava toda a instituição, a igreja instituída e os seus líderes. Então, irmão, eu tenho visto alguns vídeos de alguns deles, e veja só a hipocrisia. Eles falam que não podemos congregar em templos, porque Deus não habita em templo. Isso aí, acho que nenhum de nós aqui vai dizer que Deus habita em templo. Todo cristão que lê a Bíblia sabe disso. Nós congregamos em um templo porque é um local onde nos reunimos, achamos por bem, em vez de congregar nas casas. Mas esse argumento é muito fraco, porque eles falam: a igreja primitiva congregava nos lares. Por quê? Porque só a partir do ano 233, depois de Cristo, é que eles começaram a construir templos, porque quem estuda a história da igreja sabe que eles viviam debaixo de perseguição. Então não era permitido, os imperadores até então não tinham permitido construir templos. Então congregavam nos lares. Então eu vejo assim muita hipocrisia. Inclusive eu vou até citar o nome de um aqui que é muito famoso é o Akel. Não sei se o irmão já viu algum vídeo dele, um camarada chamado Akel. Então ele condena muito as igrejas evangélicas, que ele chama sistema, e eu estava vendo um vídeo dele em que ele tem ali os seus liderados, ele tem ali, como nós estamos aqui, nós estamos em um templo, eles alugam um hotel, alugam
um salão, vão para um galpão, e ali eles fazem a mesma liturgia, eles têm alguém ali pregando, ensinando, entendeu? Então, eu vejo assim, que são pessoas hipócritas, pessoas rebeldes contra a sua liderança, e que agora passaram a questionar algumas coisas, e saíram. Não vou questionar a salvação deles, porque conheço pessoas sinceras, que estão ali sinceras, né? Simplesmente discordaram, como nós discordamos também, infelizmente, de boa parte dessa liderança que nós vemos hoje na igreja no Brasil, mas nem por isso nós vamos deixar nossos lugares de reunião e vamos agora dizer que descobrimos a roda agora e todo mundo está errado, nós estamos certos, né? Então eu vejo assim, tá? Eu vejo esse movimento mais como um movimento, vamos usar a expressão moderna, né? Mimimi, né? Faz biquinho, né? Ah, o pastor não me viu, ninguém me deu um cargo na igreja, eu vou sair e passa a congregar em casa, né? Vejo assim. Eu acho que o Ney falou tudo. Eu queria só fazer uma colocação e alertar os irmãos para um outro problema, né? Porque além dos desengrejados, nós temos alguns movimentos, né, que são feitos aí fora e não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição, e pessoas estão se rendendo a Cristo ali. Agora, o problema é, essas pessoas que estão se rendendo a Cristo nesses movimentos, elas não tiveram nenhum contato com as igrejas existentes, né? Talvez alguns ainda, né, pela graça e bondade de Deus, se rende ali e procura uma igreja, porém outros permanecem ali sem terem, né, nenhum vínculo com as igrejas existentes. Aqueles que já estão lá saíram das igrejas, né, devido a alguma situação difícil, porém, durante esse movimento, algumas pessoas lá se rendem e estão sendo agregadas ali, e aí a gente vê que a situação se tornou mais preocupante ainda, né? Mas o que o Ney falou, eu creio que o caminho é esse, né? O corpo de Cristo é identificado na Escritura como vários membros, Cristo é o cabeça, né, e nós somos os membros, e os membros eles precisam estar unidos, né, juntos ao cabeça que é Cristo Jesus, ok? Mas eu acho que o Ney já esgotou o assunto. Maravilha. Próximo. Talvez simples, mas é meio duvidosa, sobre uso e costume. Porque eu quero saber se é bíblico. Porque antigamente, uso e costume dentro da igreja, as mulheres não podiam usar batom, não podiam cortar o cabelo, os rapazes não podiam jogar bola e o crente não podia assistir televisão. E era pecado. Hoje em dia, talvez tenha... Está mais fácil, né? Está mais light. Mas o que era pecado antigamente na Bíblia, hoje também continua sendo pecado. Quero saber se isso é bíblico. Você quer escolher alguém? Ednei. Ednei? E depois a visão do irmão. Então você quer ver os dois. Os dois. Tem que ser os dois para comparar, qual que é liberal e qual que é conservador. Qual que é da escola de Rileu e o de Shammai, né? É o seguinte, concernente a usos e costumes, eu sempre digo o seguinte, que querendo ou não, no começo da nossa fé, a gente interpreta a Bíblia com os óculos da nossa denominação. Então eu, particularmente, claro, aceitei a Cristo na Assembleia de Deus em 1991 e ainda peguei um pouquinho daquele legalismo extremo, aquele radicalismo que as mulheres não podiam nem andar de bicicleta. Houve uma época que os homens não podiam usar camisa vermelha. Tinha que andar na rua com um chapéuzinho. Pegar seu irmão sem chapéu, entendeu? Nas igrejas era cheio de cabide assim para colocar o chapéu quando os irmãos entravam. Para entrar no culto de oração tinha que estar com a camisa, né, aqui, né?
batom, brinco, essas coisas, nem pensar, cabelo, não podia nem tirar né, em 2 centímetros. Era aquela religiosidade, né? Aí eu aprendi com o Antônio Gilberto, saudosa memória, que a doutrina, ela é universal e permanente. A doutrina bíblica, ela é aqui e ela é no Japão. E ela é permanente, ela não muda. O costume não, ele é local e transitório. Veja que de uma Assembleia de Deus para outra, se nós formos lá no Maranhão, no maior sol quente, os irmãos estão lá, tá? Todo empacotado, porque a tradição ainda lá, o legalismo é pesado. Então, depois passei a estudar as Escrituras, e um livro que ajudou muito na minha libertação foi o livro do Ricardo Gondim. Não concordo com muita coisa que ele diz, mas esse livro eu concordo 90% do que ele escreveu lá, que o livro é proibido. O que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Tá? Então, me libertou do legalismo. Então, hoje eu vejo que muitas daquelas proibições era um zelo, como Paulo diz em Romanos 10:2, zelo sem entendimento. Ele usava até, os antigos usavam até a expressão, os bons costumes, né? Só que esses bons costumes, irmãos, elitizavam os irmãos exteriormente, dizia quem era santo e quem não era, por causa das suas vestimentas, enquanto que faltou ser trabalhado nos crentes o comportamento interno. Pessoas que tinham o cabelão lá embaixo, a saia lá embaixo, mas dentro do coração não perdoava, a língua não dominava, porque não foi trabalhado o comportamento, santidade bíblica. O que foi apregoado foi uma santidade farisaica, tá? E, então, esses usos e costumes, graças a Deus, hoje estão desaparecendo das igrejas, né? São coisas transitórias, não tem base bíblica, tá? Resumindo aqui, não tem base bíblica, versículos que eram usados fora de contexto. Por exemplo, Deuteronômio 22:5. O homem não usará roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. Então, aí pegava pesado, a irmã não podia usar uma calça. Está usando roupa de homem. Não, lá, quando Moisés escreveu lá, roupa de mulher, roupa de homem, todos usavam uma túnica. O que distinguia eram uns enfeitezinhos, uns bordadozinhos que tinha do lado, diferenciava de mulher e de homem, mas todos usavam túnica, não tinha calça naquela época. Calça foi criada no século XIX. Então, irmãos, era uma série de regras, de proibições, de normas humanas, que colocou muita gente para fora da igreja, coisas que não tinham base bíblica, tá? E que hoje as pessoas podem dizer, então hoje, agora, o que era pecado antes, hoje não era. Não, o que era pecado antes ainda é pecado. O pecado que está escrito na Bíblia. Agora, as normas de homens passou, porque o povo está lendo a Bíblia, está entendendo. Imagina uma mulher não poder andar de bicicleta. Cadê o fundamento bíblico? Tudo tem que ter um fundamento bíblico. O homem não pode usar uma bermuda. Até falei um dia no grupo, né? Se eu lembro, né? Que eu uso bermuda na minha casa. Se eu for na padaria, na esquina, eu coloco uma calça. Por quê? É pecado? Não. Eu usar bermuda? Não é. Mas por causa dos irmãos fariseus, como em Gálatas, né? Paulo diz assim, aqueles que espreitam a nossa fé, né? Que ficam espreitando a nossa fé. Eita, eu vi o irmão Dinei de bermuda, meu Deus do céu, o pregador. Entendeu? Olha, irmão, o tamanho da mentalidade dessas pessoas. Hã? Entendeu? Misericórdia. Vamos ver aqui o conservador. Ele já sumiu, viu? Ai. Eu posso dar um pitaco? Filipenses 4:8. Para mim, é a base da nossa fé cristã. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Aqui, para mim, ela tem uma base muito consistente para respostas quanto a doutrinas e mudanças culturais. Porque o que é de boa fama hoje, ontem não era, né? Então, ontem, mulher não usava calça, não era de boa fama, mas hoje não há nenhum problema quanto a isso, né? Hoje não se associa muitas das vestes das mulheres com a prostituição. Quebrou, né? Então, essa mudança cultural, ela é comportada para mim, eu penso, também nesse texto. Então, nós pensamos em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É nisso que nos ocupamos, né? Espero ter contribuído, viu? Né? Amém? Mais alguém? O último, para nós encerrar, que já é 10h20. Mais alguém? Pastor Isaías. Ai, chumbo grosso. Paz do Senhor, boa noite a todos. A minha pergunta, na verdade, ela vai ser concernente à primeira pergunta que foi feita pelo nosso irmão. Por exemplo, nós vamos pregar o verdadeiro evangelho, amém? E isso tem que ser evidente em nossas vidas, é claro. Mas o meu pensamento em relação a apontar quem não faz isso, como a gente vê grandes líderes fazendo isso, com o neopentecostalismo em evidência, em alta, por sinal, está tendo uma queda, e acredito que vai cair mais e mais e mais, porque o verdadeiro evangelho vai estar sendo pregado. Mas apontar como, por exemplo, nosso irmão, ele apontou alguns versículos de Timóteo, como Tito, que Paulo vai citar algumas pessoas que foram pedra de tropeço para o ministério. Hoje, se nós fizéssemos isso, como faz um dos pastores, que inclusive ele tem um canal nas redes que em defesa do evangelho, que é o pastor Paulo Júnior, não seria chocar o verdadeiro evangelho? Ficou claro ou não? Essa é a pergunta? Sim. Bom, se ele está expondo, vê se eu entendi a pergunta, se o Paulo Júnior, de fato, está pregando a verdade e está expondo algumas pessoas que estão distorcendo o Evangelho, ele não está chocando o verdadeiro Evangelho. Na verdade, ele está expondo o verdadeiro Evangelho. Ele está chocando, na verdade, aqueles que pressupõem estarem com o verdadeiro Evangelho. Aí é um choque. Então, quando ele demonstra lá que algumas pessoas estão distorcendo o verdadeiro evangelho e, de fato, as pessoas olham para aquilo lá, o choque é nas pessoas, verdadeiramente, mas o verdadeiro evangelho, não, ele não sofre nenhuma alteração, ele continua sendo o mesmo, ele segue o seu curso natural. Vai chocar sim, vai chocar as pessoas, ou de forma positiva ou de forma negativa. Ou vai ter pessoas que serão confrontadas com o verdadeiro evangelho e vão se render, ou existirá aquelas pessoas que vão ouvir o verdadeiro evangelho e terão, eles vão ser contra aquilo ali mesmo, eles não vão acreditar naquilo ali, por mais que você coloque o verdadeiro evangelho diante delas, elas não querem conversa com você. Então, eu creio que choca, na verdade, aqueles que estão propagando um evangelho diferente. A gente vê isso em Gálatas, por exemplo, os judaizantes aqui, eles estão perplexos com Paulo. Então, Paulo tem que reivindicar que é um apóstolo autêntico, ele tem que reivindicar que a sua salvação veio de Deus, e ele tem que reivindicar que o evangelho que ele prega é um evangelho que veio da parte de Deus, revelado. Por quê? Porque os falsos mestres aqui, de fato, eles estão chocados por causa da exposição do verdadeiro evangelho que era pregado pelo apóstolo São Paulo e que estava de acordo com a igreja mãe lá em Jerusalém. Nós vamos ter cadê a data? Tá ali, ó. No dia 5 de junho, este evento aqui na igreja. Nós chamamos de chá teológico. Aí a gente pediu para um amigo do Lúcio fazer o banner, ele colocou café.
Eu falei, mas café e chá é bem diferente, né? Café teológico. Olha a temática. Perspectiva da igreja atual em um futuro próximo. Né? Então, qual vai ser a perspectiva da igreja num futuro próximo? O que pode acontecer com ela? Nós vamos ter aqui, meus queridos, os dois que estavam aqui hoje, né? O Ednei e o Lúcio. Nós vamos ter o vice-presidente do Ministério do Guará, que é o Aaron, e nós vamos ter o Santana, que é de Ceilândia, e vamos ter o pastor Tiago, que é do Pará. Então vai ser um evento muito bom. Nesse dia, cada um vai ter 15 minutos para dialogar, e depois dos 15 minutos nós vamos abrir para perguntas e respostas. Vai ter o pastor Alencar só vai fazer moderação, né? Só faça a moderação para que o evento ocorra bem, né? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Dinês, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Irmão, só 30 segundos. Não poderia deixar de agradecer o pastor Alencar, por me ter feito isso na abertura da minha mensagem. Agradecer o pastor, muito obrigado, pastor. Nós nos conhecemos há pouco tempo, irmãos. Acho que tem uns 6 meses, tem nem um ano, né, que nós se conhecemos, mas parece que já tem 50 anos que a gente se conhece, né? É um homem de Deus, graças a Deus eu tenho testificado dele onde eu passo, que é um homem de Deus mesmo. Muito obrigado, pastor, porque quando nós conversamos eu tinha dificuldade de ter o local para a gente realizar esse sonho, né? E hoje foi realizado, mais de 2 anos que eu vinha com isso no meu coração. Hoje começou, foi o pontapé inicial, né? Graças a Deus, estou feliz com esse número de pessoas aqui. Poderia ter 2, 5 ou 3, mas é importante que guarde no coração os ensinamentos. E ele logo disponibilizou, falou, não, o problema é o local, então você já tem um local, é aqui. Muito obrigado, pastor. Só Jesus para te recompensar, amém? Estará nas minhas orações. Deus abençoe. Amém. E perspectiva é que a gente possa aumentar, né? E expandir essa característica da igreja, né? Em querer responder, em querer tirar as dúvidas e dar crescimento, né? Substância, consistência, né? Então, Deus abençoe poderosamente. Eu já estou ansioso para o próximo, viu? E aí orar em Deus, Deus nos dá um bom local, né? Se for aqui ou num local ainda diferente, que vai ser um evento abençoado, igual foi aqui. Assim a gente crê. Amém, meus irmãos?